informações aqui, para que a gente possa fundamentar a nossa fé em Cristo Jesus. No capítulo 11, você tem aqui essa riquíssima história, logo depois de Jesus estar afirmando que ele era o bom pastor, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, isso palavras de Jesus se referindo a ele mesmo como bom pastor, isso no capítulo de número 10, depois ainda no capítulo 10, Jesus vai afirmar que ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus para restaurar a humanidade. No capítulo 11, essa família aqui, muito amada por Jesus, indiscutivelmente amada por Jesus, composta por Lázaro, Marta e Maria, que Jesus frequentemente ia na casa, se hospedava, que Jesus frequentemente convivia com eles, e o texto bíblico deixa muito claro que Jesus os amava. E aí nesse momento, o capítulo 11 começa dizendo que foram até Jesus e chegou um recado para Jesus, dizendo que Lázaro estava enfermo. E a expressão que o texto coloca é aquele a quem tu amas, aquele a quem o Senhor ama está enfermo. E aí Jesus demorou a chegar na visão deles. E Jesus vai dizer que aquela doença que Lázaro tinha não era para a morte, mas para se manifestar o poder de Deus nele. Só que Lázaro morreu. Jesus tinha falado naquele momento que ele não iria morrer, que aquela doença não era para a morte, mas Lázaro morre. E a partir do versículo 17, olha a construção da narrativa, como vai se desenrolando. Capítulo 11, versículo 17 do Evangelho de João. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que lhe pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde eles o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, vem e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechada à entrada, e disse: rolem a pedra para o lado. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então rolem a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora.
e o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem-o as faixas e deixem-o ir. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Quando eu olhei para esse texto, não sei por quantas vezes, mas essa semana eu olho para esse texto e eu me lembrei, na verdade, exatamente de um tema, de um filme que é muito lindo, um filme de 3h30. A gente olha para ele e diz assim: cara, eu não aguento assistir um filme de 3h30. Mas aí eu me lembrei daquele filme que se chama A Espera de um Milagre. Quem aqui já assistiu esse filme? É um filme lindo, belíssimo, forte, inspirador. E quando eu li esse texto, eu pensei nesse filme, fui tentando fazer a amarração dele com esse texto, porque foi exatamente isso que aconteceu na vida de Lázaro, Marta e Maria. Chegou o diagnóstico para Jesus de que aquele a quem Jesus amava profundamente estava doente, enfermo. E mesmo assim, Jesus esperou. E mesmo assim, Marta, Maria e Lázaro esperaram para que Jesus pudesse ir, até porque eles acreditavam que Jesus tinha poder para fazer todas as coisas, que Jesus curava pessoas que ele nem conhecia assim, pessoalmente. Jesus curava pessoas que iam até ele, e ele não conhecia humanamente a história de vida, não tinha relacionamentos com essas pessoas, ele simplesmente atendia ao pedido dessas pessoas. Então, ser procurado por alguém que tem intimidade, pessoas que Jesus ia na casa, pessoas que conviviam com Jesus, e Jesus declaradamente dizia que os amava, era uma coisa muito mais tranquila de se fazer, porque ele dizia: se ele está enfermo, nós vamos comunicar, e ele vai vir e vai curar. Mas quando Jesus recebe essa notícia, Jesus espera. Marta, Maria e Lázaro também esperam. Só que Jesus não foi, e a ferida se abriu exatamente porque Lázaro morreu. E imagine você o pensamento de Marta e Maria naquele momento. Imagine você que alguém que depositou toda a confiança em Jesus, alguém que colocou toda a sua esperança para que alguma coisa acontecesse, não aconteceu. A cura não veio. E o que é pior, eles estavam debaixo de uma promessa. Ele diz assim: essa doença não é para a morte. O não dito do texto está dizendo assim: ele não vai morrer, fica tranquilo. Eu vou demorar aqui, mas ele não vai morrer. Só que Lázaro morre. E quando Lázaro morre, Marta e Maria ficam sem entender absolutamente nada, porque o texto faz questão de dizer que de Betânia a Jerusalém eram 3 quilômetros. 3 quilômetros é algo perto, Jesus podia chegar em questão de minutos lá, mas Jesus não foi. E aí a grande pergunta que nós fazemos nesse momento: Lázaro, Maria e Marta, servos do Senhor, pessoas que acreditavam profundamente em Jesus, pessoas que acreditavam profundamente que Jesus tinha poder para fazer qualquer coisa, naquele momento esperou que alguma coisa acontecesse, e essa coisa não aconteceu. E uma das grandes perguntas que nós fazemos é: por que as pessoas boas sofrem? Essa pergunta tem atormentado a humanidade por séculos. Pensar a respeito de pessoas que nós amamos, pessoas que nós vemos virtudes, pessoas que nós vemos com a vida piedosa, pessoas que nós vemos com vidas dedicadas, pessoas que são servos do Senhor, pessoas que amam a Jesus profundamente, pessoas que se envolvem com as coisas do Senhor, pessoas que amam, pessoas que se doam, pessoas que interagem, pessoas que, se um dia partirem do mundo, farão uma falta tremenda para cada um de nós. E quando nós olhamos para essas pessoas, nós vemos que elas passam por lutas, dificuldades, enfermidades, que não têm explicação alguma. E não há como, num momento como esse, nós não perguntarmos: por que
pessoas tão boas têm que passar por todas essas questões? E uma outra pergunta que surge, que é inevitavelmente ligado a essa, é: onde está Deus quando mais precisamos dele? Quando precisamos dele, naquele momento que mais eu preciso dele, os céus se calam. Não ouvimos nenhuma resposta. As nossas orações parecem que são palavras ao vento. E nós oramos, e nós clamamos. E quanto mais oramos, quanto mais clamamos, mais as coisas tendem a piorar. E quanto mais oramos, quanto mais clamamos, mais o milagre não acontece. Quanto mais oramos, quanto mais clamamos, nós não vemos absolutamente nada se movendo para que alguma coisa significativa aconteça. E aí a pergunta que inevitavelmente surge na nossa mente, na nossa vida é: onde está Deus quando mais precisamos dele? Quando a angústia bate na minha porta, quando um diagnóstico vem tirar a minha paz, o meu sono, quando as coisas saem do lugar, quando as coisas viram de ponta cabeça, quando as coisas parecem que não vão se resolver, cadê Deus? E todos se calam, as pessoas se afastam, Deus não fala com a gente, as canções parecem que não falam mais com a gente, Deus não está mais em nenhum lugar, e eu preciso que Ele fale comigo, para que eu tome alguma decisão na minha vida, para que eu faça alguma coisa, mas Ele não fala. E aí a gente olha exatamente para entender a angústia que Marta e Maria estavam vivendo, sem entender absolutamente nada, e nem ao menos uma resposta de Jesus chegou para elas naquele momento. Mas aí, pensando nesse texto, o Senhor Jesus estava mostrando para os discípulos, e principalmente para Marta e Maria, que esperar nele não é uma perda de tempo. Talvez uma das grandes questões que nós precisamos sarar dentro de nós, é que às vezes nós esperamos em Deus, e temos a sensação que estamos perdendo tempo por isso. Porque as coisas estão acontecendo. E aí a gente precisa vir para o nosso campo para entender, à luz desse texto, e conciliar, e como conciliar o nosso tempo cronológico, cronos, com o tempo kairos de Deus. Como conciliar isso? A gente cresceu dentro do reino de Deus, com pessoas dizendo assim para a gente: o tempo de Deus não é o seu tempo. Não é isso? Deus tem um tempo, eu tenho um tempo, Deus tem outro tempo. E às vezes não casa o tempo de Deus com o meu tempo. Então, como é que eu posso conciliar o meu tempo, cronos, com o tempo kairos de Deus? Entendendo alguns princípios que esse texto vai dizer para a gente. Porque precisamos acreditar que esperar em Deus não é uma perda de tempo. Embora aparente que algumas coisas não aconteçam, mas o fato de algumas coisas não acontecerem não significa que nada está acontecendo. As coisas são construídas silenciosamente. As coisas são construídas longe da nossa visão, mas algumas coisas acontecem. Mas como é que eu posso aprender com esse texto a importância de esperar em Deus para que algo aconteça? Nos momentos mais tenebrosos da vida, nos momentos mais dolorosos, e talvez essa ilustração, esse texto esteja exatamente aqui, configurado por uma situação de morte, exatamente porque nós entendemos que a gente até cria o discurso, né? Tem jeito para tudo, menos para a morte. E talvez esse texto está aqui sendo narrado dessa forma, para mostrar para a gente que mesmo nos momentos os quais nós não temos controle nenhum sobre ele, mesmo nos momentos mais difíceis e que fugiu do nosso controle, existem momentos que Deus age. Mas o que eu posso aprender com esse texto sobre essa ideia de que lições eu posso tirar quando eu estou nesse processo de esperar por um milagre na minha vida? Porque tem momentos e tem coisas que acontecem que nós olhamos e dizemos assim: só um milagre, não temos mais o que fazer, só um milagre. E eu queria tirar algumas lições desse texto. A primeira lição que eu queria tirar
E preste bem atenção nisso. Coloque-se diante de Deus com toda a sua sinceridade. Nesse processo de espera, de dor, de angústia, de incerteza, eu, você, cada um de nós, precisamos nos colocar diante de Deus com toda a nossa sinceridade. Qual foi a primeira coisa que Marta e Maria, ou Marta primeiro, disse para Jesus? A primeira coisa, ele vai dizer aí, versículo 21, quando Marta, na verdade, disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria. Ela não mascarou nada, ela se rasgou diante de Jesus. Ela disse assim, em outras palavras, está vendo? Se o Senhor estivesse aqui nesse momento, eu não estaria passando por nada disso. Quando chega para ver Maria, lá no versículo de número 32, o que ela vai dizer? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que é isso? Sinceridade. Nós precisamos, e se existe uma coisa que precisamos fazer, é não termos medo de expressar para Deus como estamos nos sentindo. O que está passando dentro de mim? Eu preciso ser muito sincero para Deus. Eu preciso, em alguns momentos da minha vida, chegar para Deus e dizer: Deus, olha só, eu não estou gostando de nada disso que está acontecendo. Eu não estou entendendo nada disso, está doendo muito, está machucando demais. Eu não estou concordando com nada dessas coisas. Eu não quero passar por isso. Tem momentos na nossa vida que Deus espera que nós, de alguma forma, de alguma maneira, expresse para Ele. Sabe por quê, irmãos? E me desculpe a expressão. Senão, nós vamos construir uma fé hipócrita. Fé hipócrita é aquele momento que eu estou aqui louvando como se tudo estivesse bem, mas por dentro eu estou cheio de angústia, de amargura, cheio de dor, cheio de questionamentos, cheio de incertezas. E aí eu chego na igreja e as pessoas perguntam: tá tudo bem? Tá. Por quê? Porque eu confio em Deus. E eu não confio em nada. Você está bem? Estou. Por quê? Porque eu sei que Deus vai fazer. Mas eu não acredito que Deus vai fazer. E aí eu vou construindo dentro de mim uma fé totalmente hipócrita, porque eu falo uma coisa, mas eu vivencio outra dentro de mim. Quando Jesus chega para Marta e Maria, ela não vai dizer: ó Senhor Todo-Poderoso, obrigado por estar aqui para confortar minha dor, minha vida. Não, eles disseram: ó, se o Senhor não tivesse aqui, tivesse chegado agora, tivesse chegado antes, nada disso estava acontecendo. Ela foi sincera diante de Deus, e precisamos usar da sinceridade com Deus, e dizer para Deus como nós estamos, senão a gente vai camuflando, e aí a gente passa uma ideia, uma sensação do que nós não acreditamos. Louvamos a Deus, dizemos que Ele é todo poderoso, que Ele pode fazer, que Ele pode realizar, mas dentro de nós não acreditamos mais nisso. E precisamos chegar para Deus e dizer: Deus, olha, está doendo demais, cara. Eu não entendo isso, o que é que o Senhor está fazendo. Eu não faço a mínima ideia do que o Senhor está fazendo, mas está machucando, está doendo. Expresse para Deus. Lembra de Jesus? O próprio Jesus fez isso, no Getsemane, capítulo 26 de Mateus. Quando Jesus vê a angústia que ele está e pelo que ele vai passar, o que ele diz para Deus? Senhor, eu não quero, passa de mim esse cálice. Ou seja, arranja uma outra forma de salvar o povo. Eu não quero passar por isso. Mas ali no entendimento ele diz: olha, que seja feita a tua vontade. Mas primeiro veio o questionamento. Nós não podemos, meu amado, meu irmão, camuflar nada. Nós não podemos pagar de crente e achar que as coisas estão bem, sendo que nós não concordamos com muitas coisas que nos acontecem. Marta e Maria veio para nos ensinar de que nós precisamos estar diante de Deus com toda a nossa sinceridade. Sabe por quê? Porque nós podemos fingir para os outros, mas Ele sabe exatamente o que está lá plantado no nosso coração. A gente finge para muita gente. Está tudo bem? Estou. Você acredita que Deus vai fazer um milagre? Acredito. Mas quando eu chego em casa, eu saio quebrando tudo. Eu não leio mais a Bíblia, eu não oro, eu não quero mais saber de nada dessas coisas, porque eu não entendo por que Deus fez isso logo comigo. Por que comigo? Por que eu?
Por que minha família? Precisamos dizer isso para Deus. Às vezes a gente cria uma noção de que você não pode chegar para Deus e dizer por quê, mas para quê. Não é isso que a gente aprende? Na nossa fé infantil. Mas por que eu não posso perguntar a Deus por quê? Porque é a minha vida que está em jogo. Sou eu que estou sofrendo. Sou eu que estou passando por isso. Por que eu vou camuflar e dizer, não, olha irmãos, Deus tem um... Eu sei que Deus tem um propósito, mas por que eu não posso perguntar por quê? Isso é afrontar Deus. Isso é colocar o dedo no rosto de Deus e dizer assim, Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo. Não, não é isso. Eu preciso me colocar diante dEle com sinceridade e dizer, Deus, por que isso comigo? Por que isso com minha família? Por que isso com a minha vida? Me explica, me diz, me mostra, me conforta, me ajuda. Porque senão nós vamos construir uma fé infantil. E aí nós não vamos passar de legalistas. De pessoas que simplesmente pegam o texto sagrado na sua literalidade, mas não aplica as verdades no seu dia a dia. Eu só vou ter conhecimento teórico. E Marta e Maria vieram nos ensinar exatamente o contrário. Marta e Maria vieram nos ensinar que mesmo que as feridas da nossa alma estejam abertas, nós precisamos nos colocar diante de Deus, com toda a nossa sinceridade. Não tenha medo, nem vergonha de fazer isso. Não ache que você vai estar afrontando a Deus fazendo isso. Pelo contrário. Sabe o que é que vai acontecer? O texto vai dizer que quando Jesus ouviu tudo aquilo, que quando Jesus passou por tudo aquilo, quando Jesus estava naquele contexto, o que foi que ele fez? Ele fez o quê? Chorou. Sabe que em alguns momentos da nossa vida, quando nós não temos explicação para nada, e Deus está em silêncio com a gente, eu acredito que Deus senta perto da gente e chora junto conosco. É como se ele dissesse assim, olha filho, eu sei que você não sabe o que está acontecendo. Eu sei que você não vai compreender nada disso. Eu sei que você está sofrendo pra caramba. Eu sei que isso está doendo demais em você. Eu sei que você não vai encontrar explicação. E se eu quiser dar explicação, eu vou dar. Se eu não quiser, também eu não vou dar. Você tem que saber disso. Mas eu estou com você aqui. Eu vou caminhar com você. Porque nós aprendemos hoje pela manhã que a fé em Deus não nos imuniza de nada. De nada. A fé em Deus não me coloca uma imunidade para que as coisas não me sobrevenham mais. Fé em Deus não é para isso. Mas nós precisamos colocar isso diante de Deus. E colocar para Deus o meu coração, a minha sinceridade. E dizer para Ele como eu estou, de verdade. Como eu estou me sentindo de verdade. Porque é aí que brota a verdadeira adoração. A adoração não é aquela que sai dos lábios, mas é um sentimento que eu tenho dentro de mim, que mesmo com os questionamentos, é aquela certeza de que Deus está chorando comigo, nos momentos mais dolorosos da minha vida. E sabe por que precisamos aprender isso? Porque uma outra coisa, e uma outra lição que eu aprendi nesse texto, além de se colocar diante de Deus com toda a sinceridade, uma outra lição é quando Jesus chega perto delas. Versículo 25 vai dizer assim, então Jesus disse, quando ele perguntou, né? Você crê, eu vou ressuscitar seu irmão. E ela assim, eu sei que ele vai ressuscitar lá nos últimos dias. E aí no versículo 25, Jesus diz o que? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E no versículo 26 ele diz, quem crê em mim jamais morrerá. E ele pergunta para Marta, você crê nisso? Você crê nisso? Sabe qual é a outra lição que nós podemos aprender nesse processo de espera de milagres na nossa vida? Creia que quanto maior for o problema, maior será o milagre. Essa é a lição que nós ficamos aqui. Por que foi usado essa ideia da morte? Olha só, sabe por que foi usada essa ideia da morte aqui? Porque com certeza existem coisas que são irreversíveis para a gente, não é? A morte é irreversível para a gente. Mas a ideia de Jesus a falar isso aqui, a falar sobre isso, é dizer assim, não há nada irreversível para Deus. Não há nada. Por isso que ele diz, eu sou a ressurreição
e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo é: não existe nada irreversível para mim. Marta, quanto maior for o problema, maior será o milagre na sua vida. Você crê nisso? Irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida, porque tem situações à nossa volta, situações na nossa vida que só um milagre. Tem situações na nossa vida que a vida aperta, as situações se tornam como pressão na nossa vida, as coisas fogem do nosso controle, não temos resposta, não temos explicação, está doendo muito. E aí a gente olha para essa situação e nós olhamos dizendo assim: gente, quanto maior for o problema, quanto maior for a angústia, quanto maior for a luta, maior será o milagre de Deus na minha vida. E eu preciso crer nisso, porque se eu não crer nisso, as coisas vão continuar saindo do meu controle, e além das coisas saírem do meu controle, eu não vou ter fé para aguentar as pressões da vida. Não é tempo de questionar, é tempo de crer. O que Jesus está propondo para Marta e Maria não é tempo de questionar, filhos, só creia. E muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque quando a situação sai do nosso controle, nós perdemos o equilíbrio da nossa existência. E eu quero dizer para você, meu amado e meu irmão, não coloque ponto final onde Deus não colocou ponto final. Grave isso. Se alguma situação foi decretada na sua vida, se alguma situação já foi taxada como batido o martelo, se um diagnóstico já chegou nas suas mãos, concretizado, dizendo que é isso, creia que quanto maior for o problema, maior será o milagre de Deus na nossa vida. E aí isso nos dá esperança. Não é tempo de lamentar, não é tempo de perder o controle da situação, não é tempo de questionar, não há tempo de você olhar e perder o controle da sua vida, é tempo de crer. As lutas servem para nos ensinar a dependermos de Deus todos os dias. Os desafios servem para nos aproximar de Deus e crermos que Ele pode reverter o quadro da minha situação, porque não há nada irreversível para Deus, nada, como foi provado aqui, que nem a morte. Então ele usa essa experiência da morte para dizer: se eu sou a ressurreição e a vida, o que eu posso fazer com esse diagnóstico? Se eu sou a ressurreição e a vida, o que eu posso fazer com isso que está decretado sobre você? Se eu sou a ressurreição e a vida, o que eu vou fazer com isso que está fazendo você perder o seu sono? Eu sou a ressurreição e a vida. E nós precisamos crer que não há nada irreversível para Deus, porque isso me dá esperança para continuar a minha jornada. Conversando com alguns especialistas, pessoas que na verdade até nem professam nenhuma fé, eles chegaram à conclusão, e eu conversei com um deles, e eu perguntei para eles, eu disse: qual a experiência, onde entra a experiência de fé num tratamento, de um diagnóstico, quando as pessoas na verdade estão diagnosticadas com algo? A fé, o que a fé faz na vida das pessoas? Ele disse: olha, pelo que eu sei de experiência, a fé, quando a pessoa tem uma fé, ela consegue se recuperar muito mais rápido do que aqueles que não têm. A fé de algumas pessoas fazem até isso, na visão dele, prolongar a vida, mesmo com aquelas doenças mortais, aquelas doenças que já estão decretadas. A pessoa que a gente às vezes dá um prazo, que é daqui a 3, 4 dias, a pessoa fica 1 ano, 2. Tem pessoas aqui que eu mesmo coloquei, dizendo a elas que desse ano ela não passava, e já tem 10 anos que a pessoa está aí. 10 anos. 10 anos! Sabe o que é isso? Fé. Sabe o que é isso? Quanto maior for o problema, maior é o milagre. Quanto maior for a luta, maior será a graça de Deus. Quanto maior for os problemas na sua vida, maior será a oportunidade que Deus tem de reverter o quadro dessa situação. O que é que eu preciso fazer? Crer. Tem coisas que nós não podemos fazer nada além de crer. E crer é tudo que nós podemos fazer. Lembra da expressão, eu só posso orar?
serve para aqui também. Eu só posso crer, mas não é eu só posso crer, eu creio. Não é eu só posso crer, é dizer eu acredito nisso. Porque crer é a melhor coisa que eu posso fazer quando tudo sai do lugar. Por isso que Jesus responde para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quanto maior for o problema, maior será o milagre. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre a sua vida e você pensasse naquele problema que é muito grande para você resolver. Pense nele. E eu quero reafirmar o que eu já falei aqui nesse púlpito. Não importa o tamanho do seu gigante, Deus é maior. Olhe para o seu problema e encare-o acreditando que Deus é maior, porque Ele é maior. E é isso que nos impulsiona a continuar crendo. Mas tem uma outra coisa, esse texto é riquíssimo, mas tem uma outra coisa, que a partir do versículo 38, quando Jesus se depara com essa realidade, ele diz assim: onde colocaram ele? Aí vem aqui e veja, Jesus depois de chorar diz assim: enrola a pedra. Hoje seria mais ou menos assim: abra o caixão. Como assim? Imagina uma pessoa que morreu e depois de 4 dias, uma outra pessoa chega para você e diz assim: desenterra. O que você diria para essa pessoa? Desenterra você. Vai lá você. Nesse quadro aqui que nós temos, já está complicado, filho. Vai lá e diz: foi isso que Jesus fez. Abra aí. Foi um espanto geral. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar? Antes de fazer o milagre, ele espera que a gente enrole a pedra. O que significa isso? Qual é a outra lição que nós aprendemos? Compreenda que existem coisas que nós podemos fazer e outras que só Deus pode fazer. O que nós podemos fazer? Rolar a pedra. O que Deus pode fazer? O milagre acontecer. Mas eu preciso primeiro rolar a pedra. O que Jesus está querendo mostrar para a gente? Qual é a lição que a gente aprende? Às vezes, nós chegamos diante de Deus e oramos, clamamos, pedimos, e Deus olha para a nossa cara e diz assim: meu filho, olha só, você quer que eu faça tudo por você? Tem coisas que você pode fazer, que compete a você fazer. Ou seja, tudo que depender de mim, eu vou fazer. O que não depender de mim, eu coloco nas mãos de Deus. É assim que o processo é alcançado, é assim que funciona a lógica no mundo de Deus, na mente de Cristo. Você pode fazer as coisas? Posso. Agora, o que não depender mais de você, eu faço. É assim que funciona. Porque senão, Jesus poderia só estender a mão, e vocês creem que a pedra iria se mover sozinho? Sim ou não? Jesus poderia estender a mão, tirar a pedra e ressuscitar. Mas Jesus usa a lógica e diz assim: tirem a pedra vocês. Porque a pedra, você pode rolar. O milagre, só eu posso fazer. Isso significa, existem coisas que eu posso fazer. Antes de você pedir para que Deus faça um milagre na sua vida, certifique-se se você fez tudo o que você podia fazer. Sabe por quê? Porque às vezes, Deus está esperando que a gente faça algumas outras coisas para que Ele faça o milagre. Mas a gente só olha para o milagre. Deus faz o milagre, Deus abre a porta, Deus faz aquilo que eu não... Mas e você? Você fez o que você podia fazer? É aquela história que você... Deus, abre uma porta de emprego para mim. Você colocou o currículo para quem? Você colocou o currículo? Deus, me dá uma namorada. Você já falou para a criatura que você gosta dessa pessoa? Já falou para ela? Ou você quer que Deus entre no coração dela e revele num sonho? É mais fácil, né? A pessoa liga para você e olha, eu estou querendo ligar para você. Por quê? Porque Deus me revelou que você é o grande amor da minha vida. E aí? Era mais fácil, né? Era maravilhoso. Mas faz isso? Você tem que falar, filho. Você tem que falar. Você não pode fazer? Ok, falar você pode. Fazer a pessoa acreditar e querer é milagre. É só Deus que pode fazer. Mas você pode ir lá, você pode falar, você pode se abrir. Porque existem coisas que nós podemos fazer. Para que o milagre aconteça, Deus espera que a gente faça algo acontecer. E aí tudo que dependeu de mim, eu fiz, Deus, agora está nas tuas mãos. Tudo que foi para eu fazer, eu fiz, agora é o Senhor quem faz. Porque agora eu entrego em suas mãos.
Então, irmãos, antes de pedir para o milagre acontecer, certifique-se se você já fez tudo o que você podia fazer. E aí Deus vai abrir a porta. E aí Deus vai fazer o milagre acontecer. Porque abrir as portas e abrir aquela pedra e retirar a pedra, eles podiam fazer. Mas ressuscitar Lázaro, só Jesus podia. Eu queria encerrar a palavra nessa noite, nosso horário já está estourando, lendo com vocês o resultado disso. Você já sabe do resultado. Mas o espanto foi exatamente porque quando Jesus chama Lázaro, Lázaro sai como se nunca tivesse morrido ali. E aí há o espanto. Por que isso? Porque a última lição que eu queria tirar desse texto é que nós precisamos acreditar que o inesperado pode acontecer a qualquer momento. Irmãos, o inesperado pode acontecer a qualquer momento. Num abrir e piscar de olhos, Deus pode reverter o quadro. Num abrir e piscar de olhos, Deus pode reverter essa situação que aos nossos olhos são irreversíveis. Deus, e preste bem atenção nisso que eu vou encerrar, Deus não precisa de lógica para agir. Muitas vezes, Ele vai usar coisas que são ilógicas. Você vai entender isso quando acontecer na sua vida. Muitas vezes, Deus não precisa usar a lógica para fazer algo acontecer. Ele não precisa da nossa lógica humana. Ele só precisa que a gente faça o quê? Creia. Só creia. E Ele vai reverter o quadro. Só creia que o inevitável, ou o inesperado, ou aquilo que nem imaginávamos, pode acontecer. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o creem. Só creia, no nome de Jesus. Eu convido você a ficar de pé, nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos louvar. E eu queria que você fizesse dessa canção a sua oração a Deus. Pense